Boa noite, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os convido a orar mais uma vez, suplicando a graça de Deus sobre nós. Bendito e maravilhoso Pai, nosso Salvador, suplicamos nesta hora que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da Tua santa e bendita palavra. Afinal, é a única maneira pelo qual o Senhor ainda fala especialmente a nós nos tempos de hoje, pela Tua palavra, lida e explicada com fidelidade. Portanto, dai a mim a graça de ser fiel a Ti, ainda que vaso de barro, pecador, cheio de falhas, mas conceda-me a graça de ser fiel. E conceda a graça dos meus irmãos ouvirem também com fidelidade, se submeterem ao ensino da Tua palavra, e que todos nós, ajudados pelo Teu Espírito, venhamos a praticá-la e a honrar o Senhor todos os dias, não só pela pregação da palavra, mas também pela qual vivemos a palavra, pela forma acurada de andar na presença do Senhor. Perdoe os nossos muitos pecados, não permita de maneira nenhuma, eu imploro, que eles possam obscurecer a Tua palavra aos nossos olhos espirituais, e que o Teu Espírito confira coisas espirituais com aqueles que são espirituais. É em nome de Jesus que imploramos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos irmãos, no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, eu farei a leitura do verso 9 até o verso 17. Zacarias, capítulo 8, do verso 9 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhe davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos, porque haverá sementeira em paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais, e eis as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Queridos irmãos, a cada 2 anos, pelo menos em nosso país, nós temos a prática de eleições. E é curioso o fato de que a cada 2 anos nós vemos muitas promessas vazias nas campanhas políticas. Algo que já virou até chacota no meio da nação brasileira. Ao passo que muitos políticos prometeram coisas impossíveis, né? Trazer o mar para Montes Claros e coisas do tipo. É verdade, não é?
Nós também fazemos muitas promessas todos os anos. Chega o dia 31 de dezembro e começamos a prometer: o ano que vem vou emagrecer, o ano que vem vou conseguir parar de assaltar a geladeira na madrugada, o ano que vem vou deixar de falar palavras torpes e vãs. E também não as cumprimos, essas promessas. Este texto que vamos ler aqui hoje mostra-nos que Deus não é como os políticos. Ele firma a aliança com seu povo, e em toda a história desse povo, ele trata o povo segundo as promessas da aliança, sejam de bênçãos ou de maldições. E nisto nós vamos perceber que temos grande alento, tanto no presente quanto para o futuro, porque sabemos o que esperar da mão do Senhor. Esse texto vai nos ensinar, como uma ideia central, e é a ideia de todo o capítulo 8, que Deus põe fim a uma vida de lamento com o cumprimento das suas promessas. Isto é, a vida de lamento do povo dele em qualquer momento da história, principalmente aqui no momento em que estamos vendo, e nos dias finais, o lamento vai acabar quando Deus cumprir cabalmente as suas promessas. Este capítulo 8, queridos irmãos, nós já adentramos nele. Ele é composto por 2 sermões. O primeiro do capítulo, do verso 1 até o verso 17, que eu seccionei em 2, até algo contra um princípio que eu sigo, de pregar as perícopes de acordo com que Deus o coloca na sua palavra. Afinal, se Deus pregou assim, eu devo pregar também, mas eu o fiz por motivos didáticos, para que vocês aprendam, para que fosse mais fácil de aprender, uma vez que são temas muito densos. Na primeira parte, que foi da semana antepassada, vimos aqui que Deus, neste capítulo, ele dá 7 oráculos curtos, que foram agrupados nesse capítulo, em que ele promete ao seu povo a transformação da realidade presente em que eles viviam. Afinal, eles haviam voltado do Egito e estavam vivendo em grande aperto, estavam passando dificuldades, e Deus lhes promete grandes coisas, mudando, dando a eles motivo de riso, tanto no presente, e um motivo de riso para o futuro que eles veriam. Tanto que o capítulo 8, ele encerra da mesma maneira como encerra o fim do livro de Zacarias, e quando começa a evangelização do Novo Testamento, em que as nações seriam agrupadas para o Senhor, as nações buscariam o Senhor. Então aqui temos razões de celebração no futuro. 5 delas já foram vistas no outro sermão. O primeiro fundamento era que Deus era zeloso para com seu povo, ou seja, Deus amava o seu povo, ia restaurar o seu povo por amor a Ele mesmo e por amor ao seu povo. O segundo ao 5º oráculo eram bênçãos prometidas para a vida na cidade. Vimos que haveriam velhos, também crianças a brincar, a vida seria longa, seria próspera. E neste sermão, o que Deus faz agora é contrabalancear estas bênçãos, com 2 ordens ao seu povo. O 6º oráculo aqui, que está do verso 9 ao verso 13, pode ser resumido em: sejam fortes, porque um período de frutos está chegando. E o 7º e último oráculo, que vai do verso 14 ao verso 17, é: continuem a obedecer para que as bênçãos continuem. Então hoje Deus contrabalanceia as suas promessas, porque Ele sabe muito bem, quando Ele promete coisas grandiosas, e quando essas coisas começam a acontecer, nós afrouxamos a mão no trabalho. Então hoje o que Ele vai ensinar é: não façam isso. Diante das bênçãos, das promessas, trabalhem com vigor. Então vejamos o primeiro oráculo, do verso 9 ao verso 13, que ele insiste, ele insta com seu povo: sejam fortes. Diz o verso 9, que
o Senhor dos Exércitos os conclamou a serem fortes na reconstrução do templo. Quando Deus, irmãos, ordena essa construção do templo, o povo estava em calamidade. E é interessante porque Deus diz a eles: sejam fortes. E eu posso perguntar a mim mesmo e a você: como ser forte na calamidade? Nós bem sabemos que quando acossados pela vara divina, quando sofremos a disciplina de vida, é muitas vezes difícil ser forte. O natural é esmorecermos, o natural é que os nossos joelhos tornem-se trôpegos. Mas a ordem de Deus então é: sejam fortes. No meio da disciplina, sejam fortes. Enquanto a reação natural humana é se tornar cabisbaixo e não ter forças para reagir, Deus diz: sejam fortes. Você pode observar essa reação em meio aos filhos. Quando você os fustiga e traz sobre eles disciplina, eles baixam a cabeça, ficam no canto, e é difícil eles serem fortes. E assim, essa é a reação natural dos seres humanos. E o interessante, queridos irmãos, é se que buscar força em nós mesmos, isso será infrutífero. A base de sermos fortes nunca pode ser o poder humano e a ação humana. Quem entendeu muito bem essa realidade foi o apóstolo Paulo. Ele disse: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Assim sendo, a base para ser forte em meio às calamidades, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Por isso ele dá essa ordem: sejam fortes. Não há fortalecimento espiritual de ninguém sem a palavra de Deus. Uma fé firme, pujante e atuante depende de uma lida constante na palavra e de uma pregação constante aos nossos ouvidos. A palavra de Deus é necessária. Ela, queridos irmãos, não só é a base, mas é o alimento diário dos crentes. Sem a palavra de Deus não há poder espiritual. Quantas igrejas hoje fazem acampamentos para buscarem poder espiritual e não leem a palavra? Sabe quando serão cheios do Espírito? Nunca, jamais, porque a primeira base de força espiritual é a palavra de Deus, e a palavra de Deus agindo por meio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus vai atuar nas nossas vidas através da ação do Espírito Santo. E veja que os irmãos judeus aqui no passado entenderam isso muito bem quando Zacarias pregou para eles no capítulo 4, em que ele disse que a reconstrução do povo de Deus não seria por força ou poder, violência, mas seria pelo Espírito de Deus, usando os profetas, a palavra de Deus. Então, esta ordem de Deus, por mais que seja uma ordem difícil, é uma ordem possível, porque a palavra de Deus estava sendo pregada com fidelidade, e o Espírito Santo estava atuando no meio do povo de Deus. E por isso Deus então passa a dar esta ordem, incentivando principalmente aqueles que ouviram esta ordem no começo, na volta, quando eles começaram a lançar os fundamentos do templo. Aqui já estamos próximo ao fim desta construção, mas lá no começo Deus disse a ele: construam, sejam fortes. Isso é um grande incentivo àqueles que foram fiéis, em que obediência à palavra puseram-se a trabalhar e a reconstruir o templo. Não nos enganemos, somente aqueles que são obedientes podem consolar-se com as promessas de Deus, podem saber que os benefícios de Deus chegarão às suas vidas, e é a estes que Deus fortalece pelas suas palavras, não àqueles que andam de maneira indolente,
de maneira a esmo, como diria o poeta dos nossos dias. Os indolentes que não levaram a palavra de Deus a sério jamais teriam os benefícios da palavra. Um dos comentaristas diz o seguinte: observe que aqueles, e somente aqueles, que são empregados por Deus podem esperar ser incentivados por Deus. Aqueles que colocaram suas mãos no arado do dever as terão fortalecidas pelas promessas de misericórdia. E aqueles que evitarem ter os defeitos dos seus pais e cometer os pecados que seus pais cometeram serão fortalecidos. São estes que Deus trabalha no coração e fortalece. E veja, irmãos, quando Deus disse a eles: sejam fortes, Deus agora, num movimento de mostrar-lhes o passado, no verso 10, mostra qual era a realidade deles. Deus lembra eles do passado para que eles pudessem apreciar as bênçãos do presente, e não só as bênçãos do presente, mas aquilo que Ele fez no decorrer de 2 anos de longa construção. Irmãos, eu convido você a voltar um livro da palavra de Deus, em Ageu capítulo 1, verso 4 a 11, só voltar poucas páginas. Ageu capítulo 1, verso 4 a 11. Veja quando que eles começaram a trabalhar por Deus na reconstrução do templo. O que estava acontecendo? Ageu capítulo 1, verso 4 a 11, diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, o templo, permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Sabe o que Deus está mostrando para eles? E veja que Ageu aqui está pregando junto com Zacarias, eles pregavam ao mesmo tempo. Deus estava mostrando para eles: o motivo de tudo isso ser assim é porque vocês correm atrás do interesse de vocês. Sabe por que não há salário para os homens? Porque vocês estão correndo atrás do interesse de vocês. Sabe por que o gado morre e não dá lucro? Porque vocês estão correndo atrás do interesse de vocês. Sabe por que não há contratação de homens nem aluguel de animais para se trabalhar? Porque vocês estão correndo atrás do interesse de vocês. Sabe por que a terra, depois de tanto tempo sem ser habitada, ela não dá frutos? E ela deveria dar, porque uma terra descansada dá frutos, porque vocês procuram em primeiro lugar os seus interesses. Sabe por que vocês comem e parece que não se fartam, e se bebem, parece que não há saciedade? Parece até coisa de filme de vampiro, né? Porque vocês buscam o próprio interesse. Sabe por que não há paz? E todos vocês ficam agitados como o vento? Porque vocês buscam o próprio interesse. Essa é a ideia de Deus, ou seja, vocês estão vivendo para vocês mesmos. Parem de fazer isso. Estas sempre foram as maldições da aliança em todos os tempos, e eu não vou deixar de fazer essas coisas em todos os tempos. Nós lemos aqui hoje em Levítico 26. E veja que Levítico 26 não era só apenas
uma proclamação das maldições, mas era algo que iria acontecer com eles. Deus está mostrando para eles: olhem para o passado, o momento que vocês viveram, quando vocês não se dedicavam à construção do templo, era um momento tenebroso. Por que era um momento tenebroso? Porque vocês buscavam a sua própria glória, queriam viver em casas cheias de painéis. Irmãos, imagine uma grande comunidade dessas que nós vulgarmente chamamos de favela, e uma pessoa está naquele lugar e ele constrói uma mansão, e ele quer colocar afrescos e painéis e todo tipo de material nobre. O que você diria para aquela pessoa? Acho que você está no lugar errado, né? E era essa a atitude do povo de Israel. Tudo estava destruído, e eles queriam cuidar de ter casas belas, de ter coisas boas, e de viver a vida sem levar o culto em primeiro lugar. Por isso Deus, diz aí o texto, incitou não só os inimigos, mas um contra o outro naquela sociedade, porque eles tinham um espírito de contradição contra Deus, contra as leis de Deus. Deus ordenou que houvesse entre eles um espírito mau, e eu não estou falando de espírito demoníaco, coisa do tipo, mas uma disposição do coração, para que eles molestassem uns aos outros, e fossem molestados pelos de fora. Inimigos antigos, como moabitas, estavam fazendo com que Israel não tivesse nada, e disso aprendemos, irmãos, que a maldição da aliança veio por causa do pecado desse povo. Deus retém as bênçãos, e sintomas destas bênçãos retidas são pobreza, insegurança, relações interrompidas. Quando se busca a própria glória, se está debaixo da disciplina de Deus. Estas coisas, elas andam juntas. Quando nós buscamos agradar a nós mesmos, vamos desagradar a Deus. Tenha como um princípio vívido na sua mente a doutrina calvinista de que o fim principal de todo homem é glorificar a Deus. O que Deus estava ensinando para eles é esta máxima que nós temos em nosso meio: procurem em primeiro lugar a glória do Senhor. A nossa vida tem que ser pautada por essa forma de dirigi-la, ou o direcionamento da nossa vida deve ser a glória de Deus, para que não venhamos a atrair disciplina de Deus sobre nós. Deus está dizendo para eles: vocês têm que ser fortes. Eu sei que o momento é de calamidade, mas é responsabilidade de vocês. Vejam que quando vocês começaram a deixar os seus próprios interesses, as coisas começaram a mudar. E agora ele vai descrever isso no verso 11, de maneira ainda mais vívida. Tudo começou a mudar, quando eles deixaram seus próprios interesses. Veja o verso 11, é como se Deus estivesse dizendo: agora tudo mudou, eu não vou ser mais como no dia do juízo, a minha atitude de repreensão a vocês mudou, a disciplina da aliança chegou ao fim. E o que mudou a atitude de Deus? Em primeiro lugar, Deus nunca muda na sua essência. Essa mudança de atitude de Deus tem a ver com o seu plano eterno. Ou seja, a atitude de Deus mudou porque Ele planejou eternamente mudar também essa atitude. Na eternidade Deus planejou isso. Portanto, essa mudança não implica em mudança em Deus, ou mudança ocasionada por algo em Deus. A essência de Deus jamais muda, o decreto eterno de Deus jamais muda. Então isso a gente tem que entender bem para entender por que Deus está mudando a sua atitude. Em segundo lugar, nós temos que entender um pouco mais da natureza de Deus. É que Deus, irmãos, é justo, e na sua justiça Ele
toma atitude sempre na medida certa. Deus nunca ultrapassa ou fica aquém da sua justiça. Por isso, justiça de Deus ou disciplinas temporárias, elas têm fim, porque o fim chega quando a justiça temporária de Deus é satisfeita. Ou seja, ele deu a punição na medida certa. Então Deus estava mudando a sua atitude para com o povo, porque chegou a medida certa da disciplina. Em terceiro lugar, Deus mudou porque Ele mesmo enviou a palavra e o Espírito para mudar o coração do povo e, consequentemente, a postura do povo em relação a Ele, Deus. Então o que Deus fez foi trabalhar no coração daquele povo que era rebelde, desobediente e colhia os males dos seus pecados, para que chegasse uma realidade de arrependimento. O arrependimento chega, e esse é o ponto decisivo da mudança, porque eles estavam construindo as suas casas, e Deus disse: sejam fortes e construam o templo. E eles deixaram as casas e foram construir o templo. Eles se arrependeram, eles lançaram a mão para trabalhar pela causa do Senhor. E sabe por que Deus então muda a sua atitude? Porque Ele espera de cada ser humano que nós nos humilhemos diante dEle. Deus só vai tirar a mão de disciplina sobre um homem quando ele se humilhar. Enquanto ele for soberbo e andar de nariz elevado, Deus diz por meio do salmista: os soberbos Ele conhece de longe. Então esse povo deixou de ser soberbo, porque Deus trabalhou no coração deles. Enquanto Israel foi altivo, as bênçãos foram retidas. E quando Israel se submeteu a Deus, então, Deus não pôde reter mais a sua mão. E veja que isso sempre aconteceu na história de Israel. Vou ler para os irmãos, Juízes 10, 15 e 16, diz assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém, ainda esta vez livrai-nos, pois te rogamos. E eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Veja a reação do Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. O que aconteceu? Humilhação. O que Deus fez? Abençoou. É assim que as coisas funcionam. Não só aqui no tempo dos juízes, como no tempo de Zacarias, como nos nossos dias. Enquanto andarmos com a cabeça erguida para o Senhor, em posição de autossuficiência e soberba, Deus deixará cada um de nós na sua disciplina. Diz um amigo meu que o esperto é aquele que se humilha rápido. Vamos nos humilhar diante da mão de Deus, irmãos. Ser soberbo só vai levá-lo para mais longe. E veja, queridos irmãos, que esta é a verdade do texto, porque o verso 12 complementa esta ideia, dizendo assim: já que tudo mudou, vocês mudaram, vejam o que vai acontecer. Eu vou derramar as bênçãos, a colheita será em paz. Antes vocês não tinham paz para colher, vocês plantavam e tudo ia embora. Agora a colheita vai ser em paz. Os inimigos de vocês não vão mais tomar aquilo que vocês precisam para comer. A vide vai dar o seu fruto, a terra a novidade, os céus que estavam cerrados vão dar chuvas. Ou seja, as bênçãos da aliança iriam recair sobre eles, porque eles se humilharam diante de Deus. Deus não podia mais reter a sua mão, e Ele os abençoaria com aquilo que eles necessitavam. E isso, irmãos, é notável, porque muitas vezes Deus não nos dá aquilo que queremos, na maioria das vezes.
Ele nos dá o que precisamos, porque nossos desejos muitas vezes são maus, são para gastarmos nos nossos próprios pecados e nos ufanarmos, acharmos que somos alguma coisa. Por isso Deus sempre vai dar aquilo que precisamos, e o sábio, ele sempre pede desta maneira, aquilo que ele precisa. Por isso o Senhor ensinou-nos a orar desta maneira: Pai nosso, nos dê o pão de hoje, ou seja, aquilo que é necessário. O sábio no provérbio diz que devemos pedir a Deus aquilo que basta-nos, para que, não havendo o que sobejar, não nos voltemos contra o Senhor, e nem o que falte, venhamos a blasfemar, pecar e trazer vexame sobre o seu nome por causa do roubo, do furto. Veja, a sabedoria é sempre pedir aquilo que precisamos, e isso deve mudar a nossa postura de oração. Deus está aqui dando para eles o que eles precisam para continuar o trabalho do seu templo, da construção da sua casa de oração, para que eles pudessem cultuá-lo. E veja que todo o sustento deles é para que eles se dedicassem mais ao culto a Deus. Tudo aquilo que Deus derrama sobre nós, todas as bênçãos temporãs ou bênçãos espirituais e eternas, são voltadas para essa finalidade, para que mais desimpedidamente trabalhemos e louvemos, glorifiquemos o nosso Senhor com a nossa vida. Ou seja, os nossos recursos devem usá-los como base para louvar e glorificar a Deus. Esta é a ideia. Mas o mais impressionante é que Deus disse assim: o resto desse povo vai herdar tudo isso. E, irmãos, quão preciosa é essa ideia de que eles iriam herdar tudo isso. Por quê? Se há algo que acontece com os herdeiros, é que eles não fazem nada para receber o que recebem. Eles recebem do trabalho de outrem. O meu pai brinca que quando ele falecer, ele vai me deixar uma mala cheia de dívidas, mas vai me deixar alguma coisa. Veja só, eu não fiz nada por aquilo, e ele vai me legar isso, né? É claro, é uma brincadeira nossa, da nossa cozinha, da nossa intimidade. O ponto é que nós herdamos coisas que não fazemos por merecer. Por isso Paulo chama a cada um de nós de co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros, porque herdeiros recebem algo que não fizeram. Por isso o Senhor chama de vencedor, no capítulo 21, aquele que herdar o novo céu e nova terra. Então, o que Deus está falando para eles é: vocês vão receber tudo isso, mas saibam de uma coisa, vocês não merecem tudo isso. O mesmo que tenham se arrependido, vocês jamais merecerão as bênçãos que eu quero derramar por causa da minha aliança. Irmãos, se nós entendêssemos esta verdade bíblica, santa, quanto deixaríamos de correr atrás do vento? Se nós entendêssemos que os herdeiros recebem, irmãos, seria muito melhor viver assim. E entenda que nunca, jamais, mesmo no pacto de obras, o homem teria algum merecimento diante de Deus. Tudo provém da bondade de Deus, sendo Ele soberano e criador de todas as coisas, como nós cantamos aqui no começo. Ele é o Criador, e portanto tudo o que está nas nossas mãos é dele, para Ele e para a glória dele. Recebemos tudo gratuitamente do Senhor. E veja, irmãos, que agora no verso 13, Deus quebra essa perspectiva animadora para fazer mais um flashback, ou seja, eles teriam que olhar mais uma vez para o passado, para que eles pudessem mais uma vez apreciar as bênçãos.
O que vocês foram, Israel, no passado? O verso 13 diz: vocês foram maldição em meio aos povos. E como que isso pode ter acontecido? Em primeiro lugar, Israel foi maldição em meio aos povos, porque eles se tornaram os malditos da aliança. Deus derramou a maldição da aliança temporária sobre eles. Então eles eram vistos como malditos de Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo foi visto na cruz, maldito de Deus, mas lá para nos salvar, não por causa do seu próprio pecado, aqui por causa do pecado deles. Deus disse: vocês foram malditos, as maldições temporais da aliança caíram sobre vocês. Veja que Israel deveria ser um povo abençoado, príncipes com Deus, nação de sacerdote, povo que era filho de Deus, mas eles se tornaram malditos, porque a maldição estava sobre eles. É grave o pecado, não é mesmo? Em segundo lugar, eles deveriam abençoar os povos, mas não foram bênção para os povos, porque eles se tornaram malditos por causa dos seus pecados. Eles se tornaram tais quais os povos que estavam ao seu redor, queimaram filhos a Moloque, cultuaram falsos deuses, viveram em meio à esbórnia, ou seja, eles se tornaram como os ímpios. No sermão passado que o reverendo Gustavo pregou, eles deixaram de ser o quê? Sal e luz. O que Israel deveria ter sido para a nação, que era sal, impedindo a corrupção do pecado, eles se tornaram um sal insípido. O que eles deveriam fazer, iluminando as nações com a pregação do Evangelho, com a vida do Evangelho, eles se tornaram trevas. E que grandes trevas foram. Tudo isso por causa do pecado. E em terceiro lugar, eles foram maldição, porque eles viraram motejo entre os povos, zombaria entre os povos. O Salmo 136, né? 136, agora minha memória vai falhar, narra o povo na Babilônia, e os babilônios diziam para eles: vá lá, cante um dos cânticos de Sião. Os cânticos de Sião eram os cânticos de Halel, ou seja, os cânticos de aleluia, não aleluias, viu, irmão? Aleluia, ou seja, Yahvé seja louvado. Não existe aleluias, porque aleluia seriam Yasvés, no plural, sejam louvados, e não existe mais de um Yahvé, ele é único. Os cânticos de aleluia, de Halel, eram os cânticos que contavam acerca da libertação, da proteção de Deus. Então os babilônios diziam para eles: cantem os cânticos de Sião, motejando sobre eles. Cadê o Deus de vocês que não protege vocês? Cadê o Deus de vocês que não ajuda no meio das dificuldades? Veja que coisa, hein? Eles se tornaram zombaria dos povos, isso é, eles se tornaram maldição entre os povos. Queridos irmãos, mas Deus muda essa realidade. Veja que ele diz: eu os salvarei, eu os salvarei. Uma errata, irmãos, o salmo é o Salmo 137, não 136. Deus diz aí: eu os salvarei, no verso 13. O que quer dizer? Esta mudança se deve à ação soberana de Deus. A palavra salvar aqui tem o mesmo contexto da salvação que houve no Êxodo, ou seja, eu, Deus, sou aquele que salvo vocês de maneira espetacular, milagrosa, soberana. Vocês que estavam como maldição no meio dos povos, eu os tiro daí. Mas isso aponta para um princípio bendito da salvação eterna. O texto não diz: vocês vão se salvar. O texto diz: eu os salvarei. Tenha certeza que salvação é algo sempre que Deus opera em nós. É Ele quem vai operar
na vida do ser humano caído e pecador e maldito como o povo de Israel aqui. Nunca é algo que nós fazemos para com Deus, mas é sempre o que Deus faz para conosco. Salvação é sempre assim. A Bíblia em nenhum aspecto prega a autossalvação, nem física e muito menos espiritual e eterna. Eu os salvarei. E veja que esse verso, junto com o verso 14, segue a lógica da salvação na Bíblia. Por quê? Deus os salva e diz: vocês agora vão ser bênçãos. Vocês agora vão ser bênção. Como consequência da salvação, agora eles abençoariam as nações. Ou seja, eles pregariam a palavra do Senhor entre as nações e mostrariam-se como santos, separados para o culto a Deus, e as nações veriam isso. E, consequentemente, pessoas que não pertenciam a Israel seriam salvas. Deus os salvou e fez deles uma bênção. Deus, quando nos salva, Ele nos tira da inutilidade, porque Paulo disse aos Romanos: a uma se fizeram inúteis, e Ele nos faz bênçãos. Pessoas que devem viver para a ação de Deus abençoar outras pessoas. Que coisa linda, não é? A reversão que Deus faz do nosso pecado, a salvação que Deus produz em homens pecadores e que não podem fazer nada por si mesmos. E por isso ele diz: não tenham medo. A base da nossa segurança não é o que nós fazemos, mas a base da segurança é sempre a promessa de Deus. E veja, irmãos, este, segundo o nosso Catecismo Maior, pergunta 80, é a primeira base da certeza da salvação. A veracidade das promessas de Deus. A segunda base deste tripé bendito é a ação do Espírito Santo de Deus no seu povo. E por isso ele diz: não temam, porque eu estou fazendo tudo isso com vocês, estou cumprindo tudo isso com vocês. E o verso 13 fecha mais uma vez: sejam fortes. Então ele começa essa sessão com sejam fortes e termina com sejam fortes. Só que esse ser forte do final da sessão é diferente. Por quê? Lembre que eu disse que é difícil ser forte no meio da calamidade, mas é difícil ser forte também quando as bênçãos chegam, porque quando as bênçãos chegam, nós tendemos a afrouxar nossas mãos, tendemos a deixar de trabalhar com vigor, porque pensamos: somos sadios e nédios, tudo está bem, as coisas estão boas, eu estou em paz. E aí, nesses tempos de prosperidade, o que acontece? É onde muitas das vezes fraquejamos e caímos em pecado. Veja, isso aconteceu com Davi. Quando Davi se tornou rei, e se tornou um rei próspero, e tudo estava bem, o que ele fez? Deixou de guerrear, deixou de obedecer a Deus. Logo em seguida ele adulterou, matou, saiu fugido. Por quê? Tudo estava bem. Então esses sejam fortes aqui não deixem de ser fortes. Quando as bênçãos chegarem, continuem trabalhando com vigor, não parem, sejam um reloginho no meu trabalho, e relógio suíço, não é relógio ruim não, trabalhem, continuem trabalhando, não percam o foco, é essa a ideia. Agora, irmãos, do verso 14 ao verso 17, já que muitas bênçãos chegaram, né? O que depende a continuação dessas bênçãos? Da obediência deles. Veja que o verso 14 é mais uma vez um flashback. Deus mais uma vez manda eles olharem para trás, dizendo: eu trouxe a disciplina sobre vocês. E Deus diz que trouxe a disciplina e não se arrependeu, porque eles foram rebeldes. Deus não é como nós pais somos, né?
que dá a palmada no menino e fica lá assim: rapaz, eu dei a palmada do menino, que coisa terrível, mas que coisa chata, que não sei o quê. Não, é bom para ele. É bom para ele. Ele não se arrepende de disciplinar o seu povo. Ele não podia ser favorável em tempo de rebeldia. Então, quando Deus traz disciplina, irmãos, Ele não se arrepende de fazer isso. Ele não muda de conceito por causa disso, porque Ele sabe que o que é certo a fazer é disciplinar. Então, eles tinham que ter essa noção. Saibam, quando eu disciplinei vocês acham que eu mudei o meu propósito? De jeito nenhum. E o meu propósito sempre foi esse, de disciplinar vocês. Quando nós lemos aqui Levítico 26, nós vimos isso. Eles iriam para o cativeiro. Se você ler Jeremias 4, 26 a 28, Deus diz a mesma coisa: eu vou disciplinar vocês, fiquem tranquilos, isso vai acontecer, eu não vou desistir disso. Então nós entendemos uma coisa, que Deus planeja também a nossa disciplina. Deus planejou levá-los para o cativeiro, para que os seus pecados fossem sentidos na carne. Muitas vezes, Deus nos acomete com muitas e muitas coisas difíceis, para que sintamos o peso do nosso pecado, e passemos a odiá-lo com mais força. Aprenda isso, irmãos. Por mais que haja um propósito soberano de Deus sobre as coisas, há também uma responsabilidade humana sobre as coisas. Deus não é culpado dos nossos pecados, nós é quem somos. Deus não é culpado se Ele tem que fustigar-nos com a sua vara, em vez de abençoar-nos por causa dos nossos pecados. Somos nós. Entender isso é o princípio da salvação. Entender isso é o princípio de continuar uma vida santificada. Deus está mostrando para eles: o que eu quero de vocês agora é santificação. Então veja, no passado eu fiz o mal, e fui eu que fiz mesmo. E aqui, irmãos, é bom notar que não é o mal moral, porque Deus não pode fazer o mal moral a ninguém. Era o mal físico da disciplina da aliança. Eu quis fazer e eu não me arrependi. E nós aprendemos então uma coisa que é um princípio vívido para todos nós: Deus não pode abençoar-nos na rebeldia. Deus abomina a rebeldia. Há uma coisa mais grave do que a rebeldia para o Senhor? Esse é o princípio de todas as coisas que fazemos de pecado nas nossas vidas. Rebeldia contra o Senhor. Foi isso que Satanás o fez, foi isso que Adão e Eva também fizeram, é isso que o povo pecador faz em todos os tempos: rebeldia contra Deus, rebeldia contra o Senhor. Nós aprendemos aqui hoje pela manhã, não é mesmo? Obedecer aos pais, não ser rebeldes, e isso significa obedecer a Deus e não ser rebelde para com Deus. Aprenda isso, não seja rebelde. Deus não vai arrepender-se de disciplinar você e eu. Mas como Deus pensou e fez na vida deles a disciplina, Ele também pensou em fazer o bem. E esse verso 14 e verso 15 são o centro de todo o capítulo, porque eles mostram uma realidade por trás de todas as coisas, que é a soberania eterna e poderosa de Deus. Deus planejou na eternidade tanto a disciplina como mudar o caráter da disciplina para o bem. E do jeito que Ele dá a disciplina e não se arrepende, Ele diz aí também que Ele dá o bem e não se arrepende de o fazer. Porque Deus, irmãos, Ele não é um pai molesto, terrível, tirânico. Deus, quando necessário e quando é proveitoso, quando é para o nosso bem, Ele sempre há de abençoar-nos. Ele não vai reter as suas bênçãos. Quando determina fazer algo em nosso favor, Ele não vai voltar atrás.
E veja que estes dias aqui são dias em que o povo está arrependido, portanto, de maneira nenhuma ele poderia reter a sua mão, isso seria injustiça em relação à sua aliança. E Deus não dá em demasia a disciplina, e quando há arrependimento, pelo contrário, Ele a retira, Ele vai abençoar novamente esse povo, Ele não vai se arrepender disso. E veja, esta era uma base para eles sentirem-se, naquele momento terrível, muito confortados diante de tudo que estava acontecendo. Irmãos, veja que assim funciona a vida. Uma das coisas que mais nos conforta em velórios cristãos é a máxima que Davi nos ensinou: ele não voltará para mim, mas eu irei para ele. Uma das coisas que também que nos conforta em momentos assim é saber que há uma ressurreição e que aquele que crê em Cristo não morrerá eternamente. Veja, as promessas de Deus e aquilo que Deus faz são base do nosso conforto, porque muitas vezes andamos sem conforto. 1, não conhecemos as promessas de Deus. 2, não aplicamos as promessas que conhecemos no nosso coração. Imagine se você aplicasse todos os dias no seu coração a célebre frase do nosso Senhor: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu aposto que nós viveríamos diferente. Se todos os dias lembrássemos de manhã, quando ouvimos as notícias acerca do nosso país que está em crise, em que todas estas coisas vão passar, e que um dia o Senhor enxugará as nossas lágrimas, e que um dia os nossos pecados já não mais existirão, eu acho que teríamos mais conforto e consolo. Então nós não conhecemos as promessas e não aplicamos as promessas. O que Deus está ensinando a eles é: conheçam que eu quero fazer bem para vocês, apliquem isso no coração. Para quê? Para que vocês obedeçam, e veja que o verso 16 e 17 agora é esta ideia: vocês agora vão ter que obedecer, falar a verdade e não mentir. Então, se Deus vai abençoar, qual é a atitude do crente diante das bênçãos de Deus? Obediência. Primeiro princípio: fale a verdade. E veja, irmãos, que este princípio de falar a verdade, Deus está abençoando e eles têm que obedecer, está assim disposto em toda a Bíblia. Quando Deus tira o povo do Egito, a primeira coisa que Ele faz é levá-los até o monte, entre aspas, primeira coisa, né? E dá a eles uma lei. Então Deus os salva, Deus os abençoa, e Deus agora requer deles obediência. E aqui o que está acontecendo é a mesma coisa: falai a verdade. Eu salvei vocês de entre as nações, eu estou abençoando vocês, agora eu quero de vocês obediência. Em primeiro lugar, falem a verdade, deixem de ser mentirosos. Irmãos, a mentira é algo terrível nas nossas vidas. João disse que o pai da mentira é Satanás. Quando nós mentimos, nós estamos imitando não ao Senhor Jesus Cristo, mas a Satanás. Quando nós falamos de boca para fora: gosto demais de você, irmão, e lá no coração você está falando assim: não aguenta esse sujeito, você está sendo como Satanás. Paulo diz que nós que somos regenerados devemos falar a verdade. É verdade, falar em amor, falar de maneira que edifique, mas sempre a verdade. E temos que falar a verdade com jeito, porque falar a verdade para destruir as pessoas também não é bom, porque eu posso falar verdades para destruir, seria muito fácil, mas é sempre uma palavra temperada com sal, boa para edificação, boa para que a pessoa cresça e viva uma vida santificada com Deus. Então, falar a verdade em amor, falar a verdade com sal, falar a verdade para edificação. Primeira coisa, falem a verdade. E sabe por que ele começa com falar a verdade?
porque o falar a verdade aponta para o coração. O Senhor Jesus Cristo disse: a boca fala, é isso aí. Então, o falar aponta para o coração. Então, fale a verdade. E veja que ele vai estreitando: executai justiças, sejam em favor da paz, busquem a reconciliação. Tudo isso envolve a justiça dentro da sociedade. Então, aqueles que Deus confiou a administração pública, que ficavam nas praças e nas entradas da cidade, o que eles deveriam fazer? Garantir que não houvesse nenhum injustiçado dentro do povo de Deus, e que os injustiçados fossem reparados, que os juízes à porta fossem aqueles que promovessem a paz, fazer justiça para a paz. E veja, parece coisa contraditória, trazer justiça para a paz. Mas trazer justiça para a paz é juntar as partes divergentes. Foi isso que o Senhor fez. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, justiça verdadeira traz paz. Acabem com a divergência, parem de brigar por coisas de somenos e façam aquilo que é relativo à justiça e que vai trazer paz nessa sociedade. E ele coloca mais uma vez algo em relação ao coração. Ele está aqui permeando as coisas. Não pense cada um o mal no seu coração contra o próximo. Veja, irmãos, nenhum homem deve pensar o mal no coração contra o companheiro em nenhuma circunstância. Não só devemos manter as mãos longe de fazer o mal, mas devemos vigiar os corações, porque as coisas malignas que praticamos começam no coração. Se nós não maquinarmos o mal contra o próximo no coração, não vamos praticar o mal contra o próximo. Então, toda esta malignidade contra o próximo tem que ser esmagado aonde? No princípio, na ação interna da vontade, no coração. Então, parem de pensar o mal no coração. Quando vocês pararem de pensar o mal no coração, vocês vão agir direito. Paulo ensina isso aos filipenses, em suma, dizendo: vocês têm que pensar direito para agir direito. Aquele que não pensa direito não age direito. Aquele que não tem um coração endireitado também não vai ter ações endireitadas. E ele diz mais: parem de jurar falsamente. Irmãos, juras falsas são terríveis. Você já leu nos 10 mandamentos que diz Deus que Ele não toma por inocente aquele que jura falsamente? Falsos juramentos são abomináveis diante de Deus, segundo Provérbios. Abomináveis. Jurar por algo que eu não conheço é abominável. Jurar algo pretendendo fazer o oposto, abominável. Então o que eles tinham que fazer? Manter-se longe do falso juramento e nem obrigar a outros a jurarem para que o juramento deles também fosse falso. Veja só como é grave. E veja que hoje nossa sociedade é cheia de juramentos falsos. Nós juramos amar e respeitar as nossas mulheres e as mulheres aos seus maridos, mas o que acontece? Divórcio atrás de divórcio. Nós juramos seguir as leis da nossa igreja e não as seguimos, nem as conhecemos muitas vezes. Falsidade, hipocrisia, falso juramento, e Deus abomina. Quantos juramentos furados! Nós não somos meninos mais para cruzar os dedos e colocar atrás das costas. E veja que juramento aqui não é só tomar um voto, mas é toda e qualquer tipo de palavra que é contrária ao Senhor. E Deus fecha essa sessão dizendo: eu abomino essas coisas.
Não é eu não gosto dessas coisas, eu odeio essas coisas, porque Deus não pode compactuar com o pecado, nem aprovar e nem abençoar o pecado. Você já viu ímpio, cheio de bênçãos temporãs e materiais, que muitas vezes nós invejamos? Não os inveje, porque as bênçãos temporais na vida deles são maldições, porque Deus não pode compactuar com o pecado, Deus não pode abençoar aquele que é pecador inverterado. Sim, Deus é bom para com eles, mas uma coisa é ser bom, outra coisa é abençoar. Veja só, e muitas vezes nós invejamos o ímpio, e o que nós temos que fazer é o contrário deles, é odiar o pecado. Irmãos, não é só evitar, é odiar, irar-se diante do pecado, porque ele não só é perigoso para nós, mas porque Deus o odeia. E veja que o salmista, no Salmo 119, ele diz a Deus: Deus, já é hora de tu intervires no meio do teu povo, porque a tua lei é constantemente quebrada. Era um homem que odiava o pecado, era um homem que odiava ver os seus próximos vivendo uma vida de lassidão e de pecado. Essa tem que ser a nossa atitude diante do pecado. E quantas vezes a gente bate palma para o pecado? O irmão posta no Facebook uma coisa errada e a gente vai lá e curte. Legal. Legal não, irmão, você está pecando junto com ele. Deixa de ser bobo. Chega no canto e fala: isso é pecado que você fez, não posso curtir isso não. Jesus nunca ia dar um like nisso aí. Eu abomino o pecado, e o que Deus agrada é que vivamos segundo a palavra, a lei, que amemos a sua lei, que vivamos segundo a sua lei. E tudo isso eles deveriam fazer para que as bênçãos continuassem a chegar-se a eles, as bênçãos temporais da aliança. E aqui, irmãos, para finalizar o sermão, eu tenho que explicar isso melhor. Por quê? Não é que eles merecem alguma coisa de Deus, não. Hoje de manhã eu já dei uma palhinha sobre isso. Há na palavra de Deus bênçãos temporárias que são condicionais. Nós lemos aqui hoje em Levítico 26, no começo de Levítico, ou seja, que Deus derrama bênçãos por meio de obediência. Então o que Deus estava falando é: eu vou derramar as bênçãos, mas para elas continuarem vocês têm que obedecer a minha palavra, senão o que eu faço? Eu as retenho de novo. E isso funciona de acordo com o propósito de Deus e com a obediência. Eu citei aqui pela manhã o caso do nosso Senhor Jesus Cristo e o 5º mandamento, o mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor Jesus Cristo foi o maior cumpridor disso, viveu o 5º mandamento em perfeição, mas ele não viveu de maneira longa e nem próspera financeiramente. Por quê? O propósito eterno de Deus estava em ação. Qual era o propósito eterno de Deus de não cumprir a promessa do mandamento na vida de Jesus? Simples. Olhe agora para a cruz. Na cruz não havia a promessa do mandamento, havia a maldição dos mandamentos de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo, para que ele, enfermado por Deus, levasse de uma vez por todas a maldição da aliança eterna, o pecado de todos nós que nos separaria eternamente de Deus, para que eu e você pudéssemos desfrutar das maiores e melhores bênçãos, as espirituais. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades para nos salvar. Por isso Deus não cumpriu na vida dele a promessa do mandamento. Então há sempre o propósito de Deus em primeiro lugar e depois a obediência, mas isso não requer que então nos escoremos no propósito e digamos: eu não vou obedecer. Não, o que Deus está ensinando para eles é: escorem-se no meu propósito, mas obedeçam de acordo também com a minha palavra, sejam fiéis à minha palavra.
E mesmo, irmãos, que Deus não trouxesse as bênçãos temporãs na fidelidade deles, porque Ele muito bem poderia fazer, Ele estaria abençoando eles da maneira melhor de todas, com a salvação e a graça sendo derramada na vida deles. Primeira aplicação: obedeça a Deus, não buscando algo em troca para a sua vida, mas porque isso é grato no Senhor, isso agrada o Senhor. E lembre-se que somente é possível ser obediente: 1, porque Deus te salvou por isso; 2, porque a palavra de Deus te transforma para isso; 3, porque o Espírito Santo vai lutar dentro de você contra a sua carne para que você obedeça. Mas seja obediente. E daí tiramos a segunda aplicação: encha-se do Espírito para que você obedeça. Cristãos vazios do Espírito não obedecem de acordo com a vontade de Deus. Por que é tão difícil obedecer, pastor? Porque nós somos vazios do Espírito. Nós buscamos pouco enchimento do Espírito. Então, busque o enchimento do Espírito. E, consequentemente, a terceira aplicação é: você vai amar a Deus da maneira bíblica, que não é ter sentimentozinhos gostosos sobre Deus, é obedecer a Deus. Amar é igual a obedecer. Na Bíblia, amar não é sentimentozinho bobo, passageiro e transitório, é sempre obediência. Quarta aplicação: a pregação dos profetas era a mesma pregação de Jesus, e que nós cantamos aqui hoje. Busque em primeiro lugar o reino. Em segundo lugar, a justiça, a vida do reino. E o que vem em terceiro lugar? Com a obediência, Deus nos supre daquilo que nós precisamos. Essa é a pregação dos profetas, da lei, e a pregação de Jesus. Veja que o Antigo Testamento e o Novo não são tão diferentes assim, não é mesmo? Eu espero estar quebrando esses paradigmas. Eles não são tão diferentes assim. E por fim, irmãos, será que nós estamos sendo sal e luz? Ou será que os gentios têm blasfemado a Deus por nossa causa? No nosso trabalho, no nosso prédio, até mesmo na igreja. Como tem sido o nosso procedimento em relação a ser sal e luz? Que Deus possa trazer isso ao nosso coração, sondar o nosso caminho mau e fazer-nos sal e luz. Nós aprendemos o que é sal e agora vamos aprender a ser luz também. Que Deus nos abençoe.